dia! Que bom estarmos reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Estamos lendo o capítulo 20 do livro de Provérbios e a leitura bíblica de hoje está nos versos 4 e 5, que diz assim: O preguiçoso não lavra no outono, pelo que mendigará na cega e nada receberá. Como águas profundas é o propósito do coração do homem, mas o homem inteligente o descobrirá. Mais uma vez, a palavra de Deus está nos alertando sobre a importância do trabalho diligente e o perigo de nos permitir envolver pela preguiça. É muito importante a gente lembrar que o povo de Israel era um povo que vivia no interior, que os textos nos remetem a questões da lavoura, porque era um povo agrícola, e saber as estações e saber tratar a terra a partir das estações era uma questão de sabedoria. E a Bíblia diz que havia um momento de lavrar a terra. E quem não faz o seu serviço no tempo certo, então não vai ter a colheita necessária, porque a lei da semeadura, ela vai acontecer inapelavelmente. E o texto vai dizer que o preguiçoso, ele não lavra a terra no tempo devido, e o texto fala aqui sobre lavrar a terra no outono, pelo que mendigará no momento da colheita, porque não vai ter colheita para ele. Se a gente não semear, a gente não vai colher. Se a gente não plantar, a gente não vai ter o que colher, né, posteriormente. E tem gente que imagina poder ter colheita abundante sem ter uma plantação abundante. E isso é um princípio. A palavra de Deus não está falando necessariamente de lavoura. A Bíblia está falando sobre um princípio que usa a lavoura como um elemento de comparação, de ilustração, mas é um princípio que se aplica à nossa vida como um todo. Então, por exemplo, um aluno que não estuda, ele não vai aprender. E se ele não vai aprender, vai ser reprovado. Um crente que não ora, ele não vai se alimentar espiritualmente. E no momento da prova, ele vai perder. Um crente que não vai à igreja, não alimenta a comunhão, ele fica isolado. No momento em que ele precisa, não vai ter pessoas ao seu lado. Porque todas as coisas elas vão acontecer a partir daquilo que nós semeamos. E a semeadura, ela não é coletiva, a semeadura é individual. Cada um de nós precisamos identificar as nossas áreas de atuação para que possamos fazer a nossa semeadura. E na medida em que nós, com habilidade, semeamos aquilo que temos para semear, no momento da colheita, nós vamos ter uma colheita farta. Este é um princípio da palavra de Deus. E esses princípios, eles devem ser aplicados à nossa vida como um todo. Depois o texto diz que como águas profundas é o propósito no coração do homem. Mas o homem inteligente o descobrirá. As águas profundas, elas trazem escondidas realidades que precisam vir à tona. E a Bíblia diz que os propósitos do coração do homem são guardados nesses ambientes profundos da nossa vida. Mas o homem inteligente, ele é capaz de identificar esses propósitos mais profundos do seu coração para trazê-los à realidade, para trazê-los à tona e para vivê-los de fato. Porque não adianta ter propósitos escondidos. Os propósitos escondidos precisam ser
desvendados. Aqueles propósitos mais escondidos no nosso coração precisam ser identificados para que nós possamos vivê-los na sua plenitude, diz a palavra de Deus. E nós precisamos, com inteligência, e a Bíblia diz que o homem inteligente o descobrirá, com inteligência, nós precisamos descobrir quais são esses propósitos profundos do nosso coração, para que nós saibamos vivê-los intensamente. Tem muita gente que desperdiça sua vida, vivendo fora dos propósitos da sua existência. É um desperdício. Quando a gente não entende para que estamos aqui, quando não entendemos a razão de ser da nossa existência, para que viemos, por que estamos, para onde vamos. Essas são questões, não é? Que todos nós precisamos entender. E quando nós entendemos o nosso propósito de vida, nós entendemos por que estamos aqui e a maneira como devemos viver a nossa vida. Viver segundo o propósito de Deus é essencial para a vida de todos nós. Que Deus nos ajude nisso, para que a gente não desperdice um minuto sequer, mas possamos cumprir o propósito do Senhor na nossa existência. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela diligência. E obrigado, Senhor Deus, pela bênção de podermos investir a nossa vida por inteiro andando nos Teus propósitos. Que a gente jamais se desvie dele em tempo algum. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?